Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui para falar a última parte da aula sobre idealismo alemão e nós iremos falar sobre o romantismo, né? O romantismo alemão que tem uma relação um pouco ambivalente com essa tradição, vamos dizer assim, do idealismo alemão, né? Isso houve uns desdobramentos. Kant ele foi assim um dos precursores de ideias muito importantes para esse movimento intitulado Idealismo Alemão que nós veremos a seguir. E Kant ele escreveu a terceira crítica intitulada A Crítica da Faculdade de Julgar, em que Kant lá ele fala dessa razão prática da liberdade e principalmente do conceito de gênio, né, do criador. Então Kant ele entendia que, que, que haveria uma experiência estética, uma faculdade de julgar, de você poder universalizar uma experiência estética, por exemplo, de você ter uma experiência com o belo. E que para Kant, essa experiência com o belo é no sentido de a gente conseguir determinar os limites, né, isso, conseguir detectar as formas. Na experiência do belo, nós temos um sentido de a gente poder captar e poder determinar isso. E além do sentimento do belo, tem o sentimento do, do sublime. O sentimento sublime, ao contrário do belo, é aqueles que nos torna finito, nos torna pequeno. Nós não poderemos determinar as partes e os contornos disso. Por exemplo, se você está diante de um furacão, você se sente amedrontado, né? Esse sentimento de sublime, daquilo que nos escapa, daquilo que nos leva ao finito. Então, Kant vai fazer uma abordagem. Quais são as condições de possibilidade de a gente universalizar se aquilo é belo ou se aquilo não é belo, se aquilo é sublime ou se aquilo não é sublime. E nisso tudo há um limite aí, não é isso? Do ponto de vista também do gênio enquanto alguém de uma comunidade que ele é capaz de ele determinar, de ele criar, que ele tem uma relação ambivalente porque ele, por um lado, ele ultrapassa a sua comunidade, mas por outro, ele faz parte de uma comunidade. E para Kant, o que é que nos une, o que une tudo isso, onde está isso? Kant vai dizer que isso está no sentimento, no senso comunes, no senso de comunidade. Então, essa condição de possibilidade de a gente fazer um uso estético está justamente nesse senso de comunidade, nesses sensos comunes aí. Por exemplo, quando Kant ele vai dar um exemplo de uma tulipa, uma flor. Assim, vamos supor que você olha uma flor, você fala assim, pô, que flor bonita. Você teve uma experiência estética com essa flor, com a tulipa. Aí você vai dizer assim, tá, aí Kant vai dizer assim, tá bom, mas se um jardineiro que é especialista em flor, em tulipa, aí ele vai começar a dizer que essa flor tem um defeito, etc, tem um problema, tem um erro, sei que isso aqui lá deu errado, ela tem espinho, por exemplo. Kant vai dizer assim, de que isso pouco importa para a experiência estética, porque não importa a teleformidade da forma, não importa a finalidade disso, mas o que importa é a forma da teleformidade, não conforme a finalidade, né, isso, mas a forma. Kant quer dizer o seguinte, de que para a experiência estética, você tem com uma tulipa, com a flor, pouco importa o erro, as coisas, o que importa é esse sentimento que nós temos. E Kant vai tentar averiguar, dizer assim, quais são as de possibilidade de a gente universalizar essa experiência do belo. E Kant ele deu uma certa assim motivo, investigou, né, certa clareza e desenvolveu a ideia desse gênio que cria. E os românticos eles vão levar para isso a ideia da liberdade, a ideia da criação do gênio. Porém, Kant, enquanto um iluminista, vamos dizer assim, ele deu muita ênfase à razão e dizendo com que a condição de possibilidade
primordial é a razão, é a racionalidade. E eles perceberam que, na realidade, o que mais importa não é a racionalidade, mas o que importa é o sentimento. É a experiência estética mesmo. Então o movimento romântico ele nasceu enquanto uma tentativa de superar o iluminismo que dava ênfase à liberdade e à briga política, mas esquecia do sentimento, esquecia dessa criação estética e artística. Então há uma tentativa do círculo romântico, dos românticos, de superar essa ideia de a gente focar apenas na razão, na racionalidade. E para eles, o que mais importa é o sentimento. Em Tübingen, esteve presente no seminário lá de teologia que estudou Fichte, Schelling e Hegel. E eles escreveram um textozinho chamado O Mário Programa de Idealismo Alemão, uma espécie de panfleto, né? Não se sabe hoje quem foi de fato o criador. Desculpa, não era Hegel, Hölderlin e Schelling. Então não sabe quem dos três que assinou, que foi o criador disso. Alguns falam que foi Hölderlin, outros falam que é Schelling, outros defendem que é Hegel. Mas isso não importa muito aqui. O que importa é o teor desse panfleto. Esse panfleto é justamente uma denúncia e que eles vão dizer assim, olha, o que mais eleva no ser humano é o sentimento. O sentimento está em primeiro lugar. Então, se Kant e os iluministas colocaram a razão, né, como mais importante, eles com esse panfleto eles estavam colocando o sentimento como mais importante. Bem, além disso, dessa aversão ou dessa tentativa de superar o iluminismo que focava muito na razão e eles vão focar no sentimento, os irmãos Schlegel, Friedrich Schlegel e August Schlegel, eles criaram um círculo romântico, um grupo lá para escrever poesia, para escrever arte, para escrever em jornal, etc. Então, nesse ciclo dos românticos, integrou, além dos irmãos Schlegel, Friedrich Schlegel e August Schlegel, Schleiermacher, Novalis, Hölderlin, ele não participou ativamente do ciclo romântico, mas ele incorporou muitas ideias desse movimento, porque Hölderlin ele viveu a vida solitária e acabou, no fundo, enlouquecendo, perdendo os parafusos da cabeça. Então, veja, o ciclo do romântico ele foi muito importante. Por exemplo, Friedrich Schlegel, o irmão Schlegel, um dos criadores desse ciclo romântico, ele tinha uma ideia assim, dizia assim, olha, qual é a dificuldade aí de tudo? É que o próprio Kant, antes de Kant, os filósofos eles fizeram uma oposição radical entre o eu, o sujeito e a natureza. E eles vão tentar dizer assim, reaproximar o sujeito e a natureza ao que a gente falamos nos outros vídeos atrás. Então, veja, haveria aí uma oposição entre o finito e o infinito. Por exemplo, o iluminismo ele buscou mais ter o foco no finito, e o infinito eles negócio de Deus aí, chapa religião, aí eles não quis saber, o movimento em si foi um pouco antirreligioso. E Friedrich Schlegel, ele percebeu de que na realidade assim, o que é que nós precisamos chegar no finito, nos reconectar com esse finito. E para se reconectar com esse infinito, ele vai dizer assim, de que o infinito pode ser compreendido como arte. Então ele colocou a arte como o maior produto do ser humano. Então é entendido a chegada desse infinito ou a expressão desse infinito enquanto arte. E como é que se chegaria nesse infinito? Ele vai dizer que através da ironia. Então a ironia seria essa condição, seria esse caminho que vai chegar ao infinito. Interessante falar nisso, assim, porque todo o romantismo alemão, eles buscaram superar essa diferença radical entre o finito e o infinito, entre o eu e a natureza. Por exemplo, se você for perceber uma frase de Francis Bacon, vai dizer assim, olha, nós temos que estuprar a natureza
nós temos que, assim, matematizar a natureza, nós temos que chegar na natureza e determinar aquilo que ela é, né, com uma certa oposição. E eles pensavam diferente, eles pensaram de que, na realidade, nós somos natureza. Então, um exemplo, o Novalis, que também participou desse ciclo romântico, ele dizia assim, ó, ele dizia assim, precisamos romantizar a natureza. Então, a natureza ela não é entendida mais como um objeto ou um ser à parte, mas a natureza ela é entendida como um outro eu, como uma outra faceta. E que é a partir desse outro eu, desse não eu, que é a natureza, que nós nos constituímos. Essa é a ideia lá. O Novalis, ele tinha uma ideia de que a poesia ela seria esse campo aí, já que Friedrich Schlegel pensava que era arte, ele pensava que era poesia, que a poesia é o verdadeiro. E ele fez um tipo de poesia e de escrita literária romântica, pensando na magia, no mágico. E ele dizia assim, de que tudo era fábula, né? Isso ele fez várias obras assim, e colocando... Então, na primeira fase assim, do pensamento dele, ele tinha um idealismo mágico, né? Isso de colocar tudo como fábula, assim, como, né, tudo criação. Então, o gênio seria essa condição de possibilidade de ele poder criar, mais de um ponto de vista fábula, de captar a fábula, e essa fábula seria aquilo que nos atravessava. E tanto ele quanto os outros, eles percebiam de que era importante retornar à Grécia. Então, eles retornaram à Grécia para tentar buscar esses elementos aí para poder fazer a poesia, a arte deles, etc. Um outro Hölderlin, né, o poeta, hoje considerado um dos maiores poetas alemães, né, ele tinha uma ideia muito interessante de poder perceber esses elementos literários e poéticos de voltar para a Grécia. Então, Hölderlin ele percebia de que era importante se pensar filosoficamente, romanticamente, escrever, e que deveria se naturalizar. A natureza ela era compreendida como uma divindade. Ele divinou a natureza, né? A natureza tinha esse aspecto de divindade. Então tudo é Deus, a natureza é compreendida como esse ser aí, né? Que é o ideal e é a máxima geral. Também que Hölderlin ele não participou do ciclo romântico, mas o Schleiermacher ele participou do ciclo romântico lá, que escreveu, etc. E ele entendia de que a religião ela seria esse campo maior. Ele seria um sentimento, a religião seria um sentimento de dependência da totalidade, do absoluto. Então veja de que se no iluminismo haveria uma recusa à religião e à mística, o ciclo romântico eles tentaram compreender a arte e a poesia, nesse próprio religião, como algo central e importante para a vida. Então, se para Friedrich Schlegel ele colocou a arte como um caminho para o absoluto e reconectar com o absoluto, o Novalis, né, a poesia, né, na primeira fase de Novalis, a magia, na segunda fase de Novalis, um Deus pessoal, a religião cristã, etc. Schleiermacher entendia de que o que levava para o infinito era a religião. Então a religião era sentimento de dependência desse absoluto. Então era na religião que a gente expressa esse sentimento de chegar no infinito. Então o infinito seria algo importante, porque veja de que aí não há uma separação e uma recusa. Isso. Kant mesmo dizia que a gente não teria que chegar nesse absoluto, não podia conhecer esse absoluto, isso, porque nós somos seres finitos. Eles já pensavam já de que nós somos natureza e nós fazemos parte disso. Então não haveria uma cisão, mas haveria uma reconexão entre nós seres humanos e esse infinito
que é expresso na poesia, na arte, no próprio sentimento lá. Então, veja, então nós temos aí duas coisas. A redescoberta da natureza, redescobrir a natureza, nos entender como seres de natureza e de que a natureza ela não é um outro fora de nós, mas nós somos natureza e a natureza é a gente. Então é uma redescoberta da natureza. Aí, no romantismo, uma volta à Grécia. Há no romantismo esse ideal de liberdade, então eles colocaram a liberdade como algo central, então eles foram entusiastas da Revolução Francesa por esse ideal de liberdade. Não é à toa que quando Schelling, Novalis, Schelling, Hölderlin e Hegel estiveram lá no seminário de Tübingen em 1790 e pouco, eles plantaram árvores para expressar esse ideário de liberdade. E isso contra esse autoritarismo aí, essa espécie de uma coisa monocrática aí, e que eles não quiseram ser críticos. O movimento romântico foi crítico de figuras autoritárias, porque o ideal deles e o ideário deles sempre foi a liberdade, ser livre. Então é interessante aí de a gente perceber como é que o gênio enquanto criação, né, isso, e formação é importante, né, isso assim, de eles estarem, a partir da arte, da poesia, dos sentimentos, da própria religião, eles expressarem o infinito, né, eles estarem se preocupados nisso, e também dessa centralidade na subjetividade, nos sentimentos, né, isso que também o gênio expressa esse sentimento aí. E a própria liberdade que nós falamos aí, né, assim, contra as figuras autoritárias, em que a Revolução Francesa ela estaria caminhando, vamos dizer assim, contra figuras autoritárias e movimentos, vamos dizer assim, que proíbem do gênio se expressar. Então, se o Estado, a política, elas proíbem e coíbem a expressão estética, poética, eles estariam dizendo que não, eles estariam dizendo que é importante de que ela seja expressada da forma do gênio e sem limites. Então não haveria um limite. O gênio, o artista que escreve, que se expressa, eles não teriam limite porque eles estariam além, eles poderiam estar além dessa comunidade, e a partir desse sentimento e da poesia estaria se chegando ao infinito, ao absoluto, que é a natureza também, vamos dizer assim. Schiller, um poeta bem romântico, né? Um romântico, mas que não participou desse ciclo romântico de Schlegel, do Zygmunt Schlegel, Schleiermacher e Novalis, mas Schiller ele foi um crítico desse movimento, que ele não participou, ele metiu pau, dizendo, olha, aí Schiller vai fazer a distinção entre a poesia ingênua e a poesia sentimental. Ele vai dizer de que a poesia ingênua é essa poesia de que esses caras estão fazendo, patológica, doentia e etc. E ele acha que isso aí, Schiller achava que isso é totalmente errado. E diferente dessa poesia ingênua, né, que a gente vai colocar esse sentimento de desacerbado, que lá, e exagerado, ele vai dizer de que isso deve ser trocado por uma poesia sentimental. Essa poesia sentimental ela não seria ingênua, mesmo que ela voltasse para a Grécia, né, e pegasse esses elementos gregos aí, né, ela não estaria caindo nesse sentimentalismo ingênuo, para falar um termo que ele usa, mas para ser esse sentimentalismo besta, vamos dizer assim, na linguagem dele. Então, essa poesia sentimental é uma poesia que ela expressaria, né, a liberdade de um ponto de vista não patológico e doentio, mas de uma liberdade consciente. E ele focava, assim, o mais importante nele é que ele focava muito na liberdade e na formação. Então, ele tem um romance formativo, todos esses do ciclo romântico também tem essa questão da formação, né? Romance de formação, mas Schiller ele se preocupou muito nessa questão da liberdade, da luta social, da política, etc. Então ele foi um cara que ele não participou do ciclo romântico, aquele grupinho, mas ele era um romântico como o Goethe, que também era um romântico, não é isso? Então haveria um grupo lá
né, da galera lá, os irmãos Schlegel, Schleimer, Novaes. Hilde ele não participou, mas ele tinha bastante contato. Ele não participou presencialmente, fisicamente, mas ele expressava muito da forma de se fazer a arte e a poesia dos românticos. Mas Schiller ele era um romântico que não participou desse ciclo lá. O Goethe também não participou desse ciclo romântico, também era um crítico, também era um opositor desse ciclo romântico, mas ele não achava de que era ingênuo, etc. Né? Essa caracterização de Schiller de que esse tipo de poesia sentimental era uma poesia ingênua e besta. Ele dizia que isso era um modo de fazer legítimo e importante e de que seria muito mais legal estar nesse tipo de poesia assim do que de uma forma mais de consciência, de consciente de se fazer poesia. Então haveria aí entre eles aí essa querelazinha entre esse tipo de poesia sentimentalista aí exagerada e de uma poesia mais politizada, se podemos dizer assim, no lado de Schiller. É interessante de que Goethe ele começou com uma poesia assim, talvez ele assim, nunca se libertou talvez desse tipo de poesia, né? Que ele inaugurou um movimento chamado Tempestade e Ímpeto, na publicação do livro dele chamado O Sofrimento do Jovem Werther. Então, ele inaugurou a sua carreira de poeta, né, de escritor, de romancista, com esse texto, e que depois desse texto ele recusou, ele não queria aproveitar muito esse romance, que era muito sentimental, etc. Muito infantil, muito juvenil, vamos dizer assim. E ele começou a fazer uma poesia mais voltada à natureza, entender a natureza não como uma totalidade, mas não só dando ênfase a uma totalidade, mas até as partes. Então ele tinha uma concepção organicista, né, da natureza. Você pode perceber também, inclusive, assim, a gente frisar, de que todos esses românticos, tanto do ciclo romântico como no caso de Schiller e Goethe, eles deram uma certa ênfase à natureza. Né? A natureza é importante, porque se o iluminismo, né, inclusive pegando as ideias de Kant, rejeitou essa religião, né, mais do Deus pessoal, etc., né, isso, deram ênfase mais à racionalidade, né, e não deram muita ênfase ao infinito e à natureza, eles voltaram e tentaram reconectar o ser humano e a natureza. Então, nesse romance, Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, Goethe ele inaugura um movimento, e eu vou falar um pouco desse movimento para vocês entenderem o teor um pouco assim, um pouco desse sentimentalismo aí, dessa exacerbação desse exagero. Então veja, Werther era um cara que ele se apaixonou no romance de Goethe, que na realidade desse romance ele expressa algo factível, algo real que aconteceu, um fato real que aconteceu aí, né, de Goethe com uma mulher e que eles se apaixonaram, etc, e deu errado o romance. Ela se casou com um cara que tinha dinheiro e, né, porque naquela época a mulher não tinha uma independência econômica, né? Então ela tinha uma família, era muito pobre. Ela se casou com um chefe de Goethe da Faculdade de Direito, do trabalho de Goethe, que trabalhava no tribunal lá, etc. Então Goethe ele intitulou o nome de Werther, que representaria Goethe, e ele assim conta toda o romance dele lá com essa menina e tal. E quando ele se casou, né? E quando a menina se casou com outro cara, inclusive mais velhos, Werther ele resolveu se matar, né? Isso. Ele dizia assim, olha, eu tenho três opções. Ou eu mato ela, e se eu matá-la, eu serei infeliz a minha vida inteira, porque não vou matar o amor da minha vida. Se eu matar ele, ela vai ser infeliz porque eu matei o marido dela e até uma pessoa que ela gosta. Então eu não posso fazer ela feliz. Então a única saída é eu me matar. Então você vê esse exagero aí de que ela gostava tanto dela. Tem até um fato que ele narra no livro de que ele quando passava muitos dias sem vê-la, ele mandava o empregado dele lá, o funcionário dele, e falar com ela.
Aí ele falava com ela só para ele ter contato com alguém que falou com ela. Vê esse sentimento aí exagerado. Então veja, esse sentimentalismo aí que eles colocam ênfase lá é um pouco característico desse movimento romântico geral. Isso não fala de todos os românticos, não é isso? Por exemplo, nós vemos que Schiller tem uma crítica a isso, que seria uma poesia ingênua, né? Isso, mas Goethe teve essa fasezinha aí de ele poder expressar tudo aquilo que ele sentia, né, na literatura e etc. Então, no livro, né, o autor do livro, que Goethe exagerou, né, porque Goethe não se matou, né? Isso que matou foi o personagem que Goethe criou. Na realidade, quem se matou na vida real foi o amigo dele, porque a carta epistolar é como se ele estivesse mandando uma carta para um amigo, Wilhelm e Jerusalém. Então, na realidade, quem é que se mata é esse amigo dele. Se apaixonou por uma mulher casada, uma coroa, e ela prometeu que ia ficar com ele e eles iriam casar, e ela acabou esquecendo isso e ela deixou ele. E ele não aguentou, ficou meio depressivo e se matou. E Goethe percebeu que era o melhor amigo dele, percebeu ele morrendo, e ele fez todo esse cenário aí, misturou realidade e ficção, né? O que é realidade? A realidade é que ele, de fato, teve esse romance com essa menina, que acabou se casando com outro rapaz, mas que não é realidade, que foi realidade, foi literatura, foi o fato de Werther no final se mata, né? Então, assim, expressa esse sentimento aí, né? Esse exagero, né? De ele descrevê-la como a mulher, as coisas maravilhosas que lá, a aceitação da mulher. Inclusive, muitas feministas têm crítica a esse ideal romântico de você assim, colocar a mulher nesse pedestral e acabando objetivando, né? Isso, claro que isso não era a ideia de Goethe, né? Não passava na cabeça dele assim, apesar de reproduzir também como é comum desse marxismo estrutural, mas a ideia aí era dizer de que eles colocaram os sentimentos à flor da pele, né? Eles expressaram o sentimento. E o ideal desse sentimento é a liberdade, né? Isso é a liberdade de poder expressar. Então, eu lembro um pouco de um trecho lá do livro que ele falou assim, como pode outro amá-la, né? Como pode outro amá-la se eu amo tão perfeitamente, tão particularmente, algo do tipo. Uma vez que nada tenho e nada sei além dela. Uma vez, como pode outro amá-la se tudo que eu tenho, tudo que eu sei é ela. Então, se ele não tem mais a pessoa que ele ama, ele não tem mais nada. Então, essa é a trajetória trágica do livro, né, do personagem Werther, que acaba se matando por não ter a mulher que ele ama. Então veja, só que o que acontece? Quando Goethe ele publica esse livro, os jovens começam a se matar. Todo mundo que era apaixonado, que tinha uma decepção amorosa, se matava. Então veja, se tiver problema, tem que ler esse livro bem na cabeça para não... Então veja, aí disso se iniciou esse movimento de que centenas e milhares de jovens começaram a se matar, porque todos eles se identificavam com Werther. Werther expressaria sentimentos, que lá, e acabou se matando. E Goethe, na outra edição do livro, ele teve que escrever, ele foi obrigado a escrever, obrigado tanto pela editora quanto pelo Estado, a escrever assim. Aí ele escreveu, né? Ele foi obrigado a fazer uma nota, né? Para que isso pare, né? Aí Goethe colocou assim: seja homem e não me siga, para que as pessoas, ao lerem o livro, não seguissem isso, porque aquilo era literatura, não é isso? Então tinha um ar de verdade, porque Goethe de fato conheceu a pessoa e se apaixonou, mas por outro lado aquilo era ficção, né? Goethe fez um livro de ficção para expressar esse amor que ele tinha, né? E também a perda, né? De não tê-la na vida dele. Então fica essa introduçãozinha ao romantismo. Nós falamos do círculo romântico e também de outros românticos que não participaram do círculo romântico, como Hölderlin, como Schiller e Goethe, que foram críticos desse
desse ciclo romântico. Então, o romantismo alemão ele seria uma espécie de continuidade do idealismo alemão, mas não focando mais na racionalidade, etc., e de algo contra a religião. É isso, claro que nós vimos que Fichte e Schelling eles tinham uma ideia de religião aí, né, etc., mas eles focaram mais no sentimento, na liberdade e na criação do gênio. Então, a ideia deles era se reconectar com a natureza. A natureza é aquilo que nos atravessa, aquilo que nos constitui, e nós não somos nada sem a natureza, porque nós somos a natureza. Então, o ideário não era, vamos dizer assim, a gente matematizar a natureza e violar a natureza, mas o ideário aí é a gente entender a natureza como o que nos constitui aquilo que nós somos. Nós somos natureza do mesmo modo que a natureza é a gente. Então, fica aí, obrigado, até mais, até a próxima.